Olá, meus amigos do nono ano, como estão vocês? Desejo de saúde e paz. Meus amigos, vamos lá, vamos continuar nossas atividades. Agora que teremos 2 aulas na semana, vamos prosseguir aí no nosso capítulo 4, crise e totalitarismo. Roteiro da aula, da 8ª aula, nono ano, dia 11 de junho. Conteúdo esse que está a partir da página 79. Nosso amiguinho aí está informando. Vamos lá, porque hoje nós vamos fazer o fechamento desse capítulo, ok? Então, vamos lá. Aqui é a capa do nosso capítulo, a crise de 1929, que nós já estudamos. E aqui os objetivos da aula. Nossos objetivos. Rapidamente aqui. Resolução de atividades passadas. Conhecer e compreender o conceito de totalitarismo e identificar os fatores que possibilitarão a ascensão do nazifascismo. Compreender como se deu a consolidação do fascismo na Itália e na Alemanha. Conhecer as causas e as consequências da Guerra Civil Espanhola. Aqui os objetivos da aula, né? Na aula passada nós já adentramos em alguns assuntos, né? Mas eu sempre coloco assim para dar uma rememorar, né? Mas se sair da aula com esses 3 objetivos aqui conclusos, é excelente. Então, vamos lá. As atividades que eu deixei na aula passada, 5 questões, bem simples. Vamos lá, vamos responder. Não podemos deixar essas questões sem responder, hein? Essas questões aí amarram o nosso conteúdo estudado. Questão número 1. Qual o cenário econômico e político que possibilitou a ascensão do nazifascismo? Vamos lá na página 79. Nazifascismo, estou falando de nazismo e fascismo, essa conjunção. Página 79, no primeiro parágrafo. Entre vários fatores, nós temos aí crises econômicas, né, que fez com que essas ideologias tivessem espaço, o receio de que ocorresse o mesmo que ocorreu na União Soviética, uma revolução, né, entre outros fatores. Mas vamos lá, o que é que o nosso livro diz assim, ó? Nos países atingidos pela Grande Depressão, uma onda de satisfação de contestações populares passou a assustar as camadas dominantes e a classe média. Temia-se que essa movimentação desembocasse em revoluções socialistas como a que aconteceu na União Soviética. Isso motivou as elites de diversos países a apoiar grupos de extrema-direita, como na Itália, na Alemanha, na Espanha e em Portugal, que impediram o avanço da esquerda. Nós conversamos sobre essa questão, esquerda, direita, na aula passada, né? E eu frisei que o livro dá direciona sempre isso, relaciona nazifascismo com a direita. É uma tendência desse livro. Os partidos, e que existe uma discussão profunda, né, entre os historiadores sobre isso. Os partidos da extrema-direita, conhecidos como fascistas, propunham a construção de um Estado forte, centralizado, nacionalista, anticomunista e autoritário. Para chegar ao poder, utilizavam práticas violentas e intensa propaganda política. Ok. Defina totalitarismo. Eu coloquei um slide na aula passada sobre isso, né? E nós temos a definição aqui no nosso livro. Coloquei um slide ali para sempre enfatizar isso, né? O totalitarismo, o poder
concentrados na mão de um único partido, né? Isso é uma característica fundamental. Um líder, né, carismático, né? E esse líder ele se torna adorado, desenvolve um culto ao redor desse líder, né? Esse totalitarismo ele vai suprimir as liberdades individuais, né? Censurar a imprensa, usar métodos violentos, né, para coagir. Mas o livro diz assim: o conceito de totalitarismo não se restringe ao autoritarismo. Este último é apenas uma das características do regime totalitário. O totalitarismo é uma forma de governo no qual o Estado concentra todos os poderes em sua mão e regulamenta aspectos da vida pública e privada dos cidadãos. Ele se opõe ao Estado liberal, o Estado liberal que há liberdade econômica, uma vez se baseia em uma ditadura de um único partido, monopartidária, concentrada na figura de um líder. No regime totalitário, a polícia política e a propaganda controlada por esse líder espalha o clima de terror por toda a sociedade, perseguindo seus opositores e grupos acusados pelos problemas existentes naquele país, em geral, minorias étnicas, né, homossexuais e opositores ao partido, como também outras etnias, né, ciganos, né, como tivemos na Alemanha, né, grupos religiosos. Descreva o fascismo italiano. Fascismo italiano, na página 80. Nós vemos lá a sua fundação e sua ascensão. O primeiro parágrafo da página 80 retrata bem o nascimento do fascismo italiano com sua figura principal, Benito Mussolini. O Partido Fascista Italiano foi organizado por Benito Mussolini logo depois da Primeira Guerra Mundial, com apoio de industriais preocupados com a ascensão de movimentos de ideologia esquerdista. Em 1922, liderados por Mussolini, mais de 50 mil camisas negras militantes atacavam violentamente seus adversários na cidade e no campo. Realizaram a chamada, que está em negrito, Marcha sobre Roma, dirigindo-se ao rei Vítor Manuel III para lhe exigir o poder. O objetivo que foi conquistado, os fascistas tiveram apoio da burguesia, né, e eliminaram seus adversários. Mussolini incentivou o desenvolvimento agrícola, industrial e militar e promoveu a expansão territorial, chegando até mesmo a decretar uma guerra contra a Etiópia em 1935. Questão número 4. Quais as causas do surgimento na Alemanha? Questão número 4. Galera, a questão número 4, ela está aqui na página 80, né? E o primeiro parágrafo, causas do nascimento do nazismo, né? Nós vimos a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, nós vimos as exigências, né, do Tratado de Versalhes, que os alemães acharam humilhantes, perderam território, né? Teve que indenizar os países vencedores, né? E nesse clima, nesse contexto, o movimento nazista, organizado por Adolf Hitler, através do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, vai ganhar espaço. Ele tentou, uma primeira tentativa de dar um golpe, né, o Putsch de Munique, mas não foi sucedido, acabou sendo preso. Durante a sua prisão, escreveu um livro, Mein Kampf, e nós vamos ver a trajetória dele. Mas quando chega em 1920, a economia da Alemanha se recupera e o nazismo perde espaço, né? E volta novamente a procurar espaço a partir da crise de 1929, que abalou todo o mundo e mergulhou a economia mundial no caos, né? Agora a questão número 5. Explique a trajetória política de Adolf Hitler. Nessa aí,
nós podemos claramente explicar tanto as questões, tanto o parágrafo da página 80 como da página 81, são cabíveis aí nessa resposta, né? Mas 81, onde tem assim, a ascensão de Hitler, nós vemos aqui toda a trajetória política de como ele, passo a passo, vai ganhando esse espaço. Vimos que, como eu respondi há pouco tempo, a partir da crise de 1929, né, ele ganha espaço, porque há insatisfação, há, através de sua campanha, de sua propaganda, muitas promessas, né, há receio do comunismo, né, há receio de há receio e há também medo de grupos de esquerda, e Hitler, através das eleições de 32, ele chega, ele é eleito, né? Ele conseguiu a maioria dos votos para o parlamento, né? E se torna chanceler. A partir desse momento que ele se torna chanceler, ele vai se estabelecer no poder, fechando sindicatos, jornais de oposição, eliminando opositores, né? A polícia já está, a polícia secreta vai trabalhar e perseguir intensamente seus opositores. Vai perseguir ciganos, homossexuais, grupos minoritários, judeus, né, eslavos e negros, que, nesse contexto, vão ser responsabilizados pela miséria e a pobreza do povo alemão. A sua campanha política, a sua propaganda política é intensa e ele ambicionava o espaço vital para a Alemanha, buscava novos territórios para construir a grande Alemanha. Ok, pessoal? É mais ou menos isso. Eu sei que às vezes o aluno pode responder com outras palavras, pode ter feito uma pesquisa diferente, mas é nesse sentido, essas respostas. Novamente aqui para enfatizar, nazifascismo. Não podemos nos distanciar desses conceitos. Nazifascismo é o nome dado aos sistemas totalitários contra o liberalismo e o comunismo. Surgido após a Primeira Guerra Mundial na Europa, portanto, o nazifascismo é uma reação às crises econômicas, sociais e políticas da época. O nazifascismo lutava contra o comunismo e o liberalismo. Olha a questão. Nós vemos aqui a suástica nazista e vemos o fecho de varas, né? Eu falei que único, somente ele sozinho não é forte, mas a partir do momento que é feito o fecho junto com esse machado, se torna uma força poderosa. Eu vou enfatizar mais uma vez esse slide da aula passada. Totalitarismo, regime político em que o Estado é mais importante que o indivíduo, o cidadão. Em nome dos interesses do Estado, os governantes passam a controlar de forma absoluta os diversos setores da sociedade, intervindo nos meios de comunicações, nos órgãos de segurança, nos sindicatos, etc. Esse tipo de atuação leva ao fim da democracia liberal e da liberdade de expressão. Foi o que vimos em todos esses movimentos fascistas, né? Silenciamento da oposição, perseguição e morte. E quais são os elementos construtivos do totalitarismo? Ideologia, a crença, que é fundamental, o partido único, monocrático, o ditador, o líder, né? E o terror que se implanta nesses governos. Vamos ver esse slide mais à frente, mas como eu vou adentrar ao livro, nós vamos agora para o livro, eu coloquei esse slide sobre o stalinismo, né? Nós já estudamos Revolução Russa, vimos alguma coisa de Stalin, e o seu governo, seus planos econômicos, né? Mas eu quero relembrar, porque iremos falar novamente sobre ele, Stalin e a União Soviética. E o nosso livro foi muito conciso. Ele falou muito pouco sobre Stalin, né? Ele nos dedicou aí
2 parágrafos. Então, eu coloquei esse slide para nós rememorarmos. Vamos lá. Economia, governo de Estado, 24 a 53. Economia completamente centralizada e planejada pelo Estado através dos planos quinquenais, que nós estudamos, planos econômicos. Industrialização, dando prioridade aos meios de produção. Indústria pesada. Coletivização progressiva da agricultura, visando a transformação última da propriedade coletiva em propriedade estatal. Houve a estatização, né? Todos os meios de produção passam a pertencer ao governo. E aqui nós vemos a representação de um gulag, prisioneiros trabalhando no gulag. O gulag, na sala de aula, eu cheguei a falar alguma coisa sobre o gulag. Campos de concentração de trabalhos forçados. Vamos finalizar aqui, porque eu irei explorar o nosso livro. Vamos aí nosso livro. Vou pegar um pincel aqui. Vou pegar um pincel, vou pegar esse. Aqui, pessoal. Item 3, página 84. A página 84. Vemos aqui na foto, né, líderes socialistas, né? Vimos o Molotov aqui, Nikita Khrushchev e o Stalin, na União Soviética, em 1936. O nosso livro ele vai falar um pouco sobre o Stalin, agora nesse período. Mas ele está enquadrado nesses movimentos, né? Onde tem um líder único, no caso, a União Soviética socialista, né? E aqui nós vamos ver, no nazifascismo, apesar de ter uma relação de ódio, né, contra outros governos, nós vamos ver aqui que em algum momento o governo recebe o apoio da União Soviética. Vamos mais à frente. Então, vamos lá. A grave crise de 29, que assolou a Europa no pós-guerra, não atingiu diretamente a recém-criada União das Repúblicas Socialistas Russas, pois Stalin havia estatizado a economia, fechando para o mercado internacional. O sucesso dos planos quinquenais, lembram dos planos quinquenais? Planos econômicos, levou a Rússia a se tornar, no final, a União Soviética, no final dos anos 1930, uma das principais potências mundiais, em termos econômicos e militares. Politicamente, o governo stalinista foi marcado pela extrema centralização exercida pelos burocratas na administração pública, nomenclatura, entre parênteses, a oposição controlada pelo Partido Comunista da União Soviética. A oposição ao regime foi violentamente reprimida, com prisões, mortes e envios de pessoas para regiões distantes, como a Sibéria. Falado em sala de aula, os gulags, né? Milhões de pessoas foram mandadas para os gulags, para trabalho forçado, né? O gulag significa a administração central dos campos, né? E esses trabalhos forçados eram uma exploração de minérios, carvão, madeira, né? Não havia uma engenharia sistemática de morte, como a empregada mais à frente pelos nazistas. Mas nessa engenharia de exploração de trabalho humano, da força humana, milhões de pessoas sucumbiram. Eu acho que aqui, esse livro, poderia ter aqui, gulags. Seria interessante se informar sobre isso. Mas em todos os livros são perfeitos. Vamos lá, então. Vamos abordar hoje, item número 4, a Guerra Civil Espanhola. Guerra Civil, que o nosso livro vai dedicar 2 páginas, né? Guerra Civil de 36
a 39, né? E, no mesmo contexto de outros países, a Espanha sofre de graves crises econômicas, né? Poucas indústrias, o país era incapaz de competir com países desenvolvidos. Tinha perdido suas colônias, né? As colônias ultramarinas, além mar, Cuba, Porto Rico e Filipinas. Além disso, os governos monárquicos dos Mormons tinham alijado, né? Tinham afastado, excluído a maioria da população das decisões nacionais. Assim, levantes revolucionários e contestatórios surgiram por diversas vezes. Pessoal, em 1923, a crise e a estabilidade política abriram espaço para o general Primo de Rivera dissolver o parlamento e impor uma ditadura, né? Que foi apoiado pelo rei Afonso XIII. Porém, grupos de oposição irão lutar, né? E vão também proclamar uma república e puseram fim ao governo do general. Então, aqui nós vamos ter, nesse contexto, uma república, né, com a queda do general Primo de Rivera, né? Então, aprovou sua nova Constituição e adotou o voto universal. Permitia a liberdade de reunião e associações e associação, e reconhecia a autonomia das diversas nacionalidades, como os bascos, catalães e galegos, são povos, né, tradicionais espanhóis. Esse mapa aqui, nós vemos as regiões autônomas, 2018. Vamos ver como é que estava a divisão dentro da sociedade espanhola, né? Aqui. O livro vai frisar, havia um grupo de direita e havia também amplas, né, alianças de grupos de esquerda, de esquerda, né? Dividindo dois polos opostos e organizado em torno dos partidos políticos, né? Então, nós vemos aqui que o grupo da direita organizado em torno dos partidos tradicionais e uma ampla aliança das esquerdas interessadas em deter o avanço da direita, garantir o regime democrático e promover transformações mais amplas na sociedade. À esquerda, nós temos o grupo A Frente Popular, que venceu as eleições em 36, mas vai sofrer um golpe, né? Esse golpe vai ser dado através de Francisco Franco. A maioria das grandes cidades e regiões industriais, porém, permaneceram fiel ao governo republicano. Observe, nós vamos ter dois grupos aqui dentro da sociedade espanhola. Um liderado por Francisco Franco e outro grupo republicano. Os golpistas passaram a receber ajuda da Itália fascista e da Alemanha nazista, e transformaram a Espanha em um local de testes para seus novos armamentos. Durante a Guerra Civil, foram frequentes os bombardeios aéreos sobre áreas controladas pelo governo republicano, causando inúmeras vitórias, em especial crianças. Olha aqui o que eu tinha falado. Em resposta, o governo republicano recebeu ajuda da União Soviética e de voluntários antifascistas de muitas nacionalidades que formavam as chamadas Brigadas Internacionais. Então, nós vemos aqui que o governo, né, o governo de esquerda, né, vai receber apoio da União Soviética Socialista. Essas brigadas internacionais vão ser compostas por pessoas de todo o mundo que irão para a Espanha compor essas brigadas e lutar contra os grupos do Francisco Franco, né? Contudo, eles vão ser derrotados, né, pelos fascistas. As brigadas internacionais vão ser derrotadas pelos fascistas. E entre as razões, nosso livro diz que diversas facções políticas, anarquistas, socialistas e democratas. Além disso, países de governo liberal, como Inglaterra e França, não apoiaram os republicanos. Os republicanos receberam o apoio de comunistas e socialistas, no entanto, os países de governo liberal não financiaram, não apoiaram, né?
A Guerra Civil vai deixar um saldo de mais de 500 mil mortos. Olha a quantidade de mortos nessa Guerra Civil. E essa Guerra Civil vai ser um laboratório, né? Vai ser um laboratório nazista para a Segunda Guerra Mundial. Diversas cidades foram destruídas e um governo nos moldes do fascismo, apoiado pela igreja, por banqueiros e por grandes industriais. A censura, a repressão aos movimentos populares e o autoritarismo seriam as marcas da Espanha franquista, que sobreviveu até 1975, bem longa, né, o governo Franco. Por ter envolvido diversos povos e facções ideológicas, a Guerra Civil Espanhola é considerada por muitos historiadores um verdadeiro ensaio para o que viria a ser a Segunda Guerra Mundial. Nós vimos aí a imagem, a cidade de Guernica, né, bombardeada, né, vai ser um laboratório para a Força Aérea Alemã. Né? E trabalhando com documento, vai ser uma das atividades no final da nossa aula. Né? Mas aqui nós temos um quadro do Picasso, né? Guernica, e de 37, de Pablo Picasso, atualmente exposto no Centro de Arte Sofia, em Madrid. Esse quadro retrata o bombardeio da cidade de Guernica, na Espanha. Pessoal, vamos aqui no Mapeando Saberes. O Mapeando Saberes, como eu sempre falo para vocês, é um resumo do conteúdo estudado. Nós não podemos terminar o capítulo sem a exploração correta dessa sessão. Porque essa sessão ela vai rememorar todo o conteúdo. Nós tivemos 3 aulas, né, sobre esse assunto, sobre esse capítulo. Muito capítulo. Aqui, muito conteúdo. Aqui você vai rememorar tudo que foi estudado. Essa questão do mapeando saberes, um aluno tem que fazer de forma individual, né? Eu exploro em sala de aula e tal. Mas esses itens aí tem que dar uma atenção especial, porque, às vezes, através da leitura desses itens, ele pode retornar lá para o início do livro, para sanar uma dúvida ou aumentar o campo de conhecimento, né? Então, vamos lá. Após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos viviam um período de superprodução industrial e agrícola. A especulação na Bolsa de Valores, a produção gigante e o subconsumo desembocaram numa brusca queda no valor das ações, provocando falências, desempregos e inflações. A crise de 1929 logo se espalhou pelo mundo, com o colapso da economia mundial. Aumentaram as críticas ao liberalismo, com exceção do partidos de esquerda quanto de direita, que defendiam a intervenção do Estado na economia. Nós vimos lá, né, o keynesianismo, né? Nós vimos a questão liberal, a intervenção através de ajuda, né? Nós vimos o New Deal, né? Temos uma série de intenções do governo americano, né? E o sucesso porque conseguiu, né? Nesse sentido. Mas aqui nesse ponto, nesse item, você vê que apenas um parágrafo como esse aí, você faz um resumo da crise de 1929, né? Da crise de superprodução, a crise, o crash da Bolsa de Valores. Foi bem conciso o resumo. Mais embaixo, vamos lá. Nos Estados Unidos da América, a alternativa ao liberalismo surgiu no interior do próprio capitalismo. O New Deal, implantado pelo presidente Franklin Roosevelt, em 1933, 1945, aliou as ações do Estado, como a realização de grandes obras públicas, o fornecimento de crédito e a instituição do salário-desemprego à economia de mercado. Quando
dito que houve a realização de grandes obras públicas, houve, então, a abertura de campos de emprego, né? Construção de obras, de pontes, de estradas, né? Então, o governo vai gerar emprego, vai fazer circular a economia, vai intervir, né, a economia de mercado. E também através de empréstimos, né, e de instituição do salário-desemprego, que foi fundamental. O governo interviu na economia e vai ajudar a população com programas sociais. A União Soviética, dando aqui, a União Soviética, que havia se fechado para o mercado mundial, não foi atingida pela crise. Ao contrário dos Estados Unidos da América, o governo soviético de Stalin controlava totalmente a economia, mas para isso aumentava a burocracia do Estado e perseguia opositores políticos. Na Itália, o receio dos movimentos de esquerda fez as elites apoiarem o fascismo. Mais uma vez aqui. Na Alemanha, temendo a ascensão do comunismo, as elites e boa parte das camadas médias apoiaram o Partido Nazista, que chegava ao poder em 1933. Hitler controlou a crise econômica, mas à custa de uma enorme centralização do poder, perseguindo comunistas, minorias étnicas consideradas culpadas pela crise, e opositores em geral. Também promoveu a militarização e a expansão da Alemanha, elementos que provocariam a Segunda Guerra Mundial, o espaço vital, né? A busca de novos territórios, né? Através da guerra. Por quê? Até hoje o sistema capitalista é atingido por crises e a intervenção ou não do Estado na economia continua gerando grandes debates. Muitas vezes as crises econômicas fazem surgir propostas que ameaçam liberdades dos cidadãos e culpabilizam uma parcela da população. Muitas vezes, as crises econômicas fazem surgir propostas que ameaçam a liberdade do cidadão e culpabilizam uma parcela da população. Aqui nós vemos, nesse ponto aqui, a questão, né, da perseguição dos alemães aos judeus, né? Irão culpar pela miséria do país. Mais à frente, iremos estudar esse assunto. Regimes totalitários como o nazismo e o stalinismo, nazifascismo e o stalinismo, comprometem os ideais de uma sociedade mais justa e livre e devem ser lembrados para não ser repetidos. Muito bom esse ponto. Pessoal, nós vamos ter as atividades para fechar esse nosso capítulo, né? A princípio, a nossa aula da semana que vem será só em cima de atividades. Eu irei passar essa atividade e nós iremos fazer esses exercícios. Aqui nessa página da autoavaliação, eu já fiz com vocês na sala de aula, mas sempre peço para que façam de maneira individual. Né? É muito importante, porque como é um conteúdo longo, né, é um assunto que não é muito simples, né? Fala-se muito em economia, em ideologia, né? A autoavaliação vai fazer o aluno fazer uma autoanálise mesmo, né? Autoavaliação. Então, tem lá, a autoavaliação na página 89. Quais atividades você considerou mais fáceis e mais difíceis? Por quê? Em quais atividades você utilizou o texto do capítulo como base para a sua resposta? Algum ponto no capítulo não ficou muito claro para você? Qual? Você compreendeu o esquema mapeando saberes? Explique. Você deveria apontar exemplos da atualidade, considerando o que aprendeu no item. Por que mapeando saberes? Como você avalia a sua compreensão dos assuntos tratados neste capítulo? E excelente, boa, regular, ruim. E essa análise o aluno que deve fazer. Vamos ver aqui algumas questões do exercício. Vamos lá, questão
Número 1. Retome. Questão número 1. Cite as características que marcaram a economia e a política dos países europeus no período entre guerras. Relacione os acontecimentos da Primeira Guerra Mundial à ascensão dos Estados Unidos no cenário internacional. Quais foram as principais causas e consequências da crise de 1929? Olha aí, questão muito interessante. Identifique as principais características do regime nazifascista. Quais são as principais características? Tem um slide que eu coloquei, que no conteúdo não está no livro, mas nesse slide você está de lado características nazistas, características fascistas. A Guerra Civil Espanhola costuma ser vista como um ensaio para a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Justifique sua resposta. No final dessa aula, eu tenho um slide e esse slide vai ter imagens sobre a Guerra Civil Espanhola. Os governos nazifascistas foram os primeiros a fazer largo uso dos veículos de comunicação de massa, como o rádio e o cinema, para difundir suas ideias e propagandas políticos. Elabore uma hipótese para explicar a valorização desses veículos pelos regimes totalitários. Quando, na aula passada, eu falei para vocês sobre o Goebbels, Joseph Goebbels, né, que era o ministro da propaganda nazista, né, que havia dito que uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. Né? Então, a arma do marketing, da propaganda, aquela que exaltava o líder, ela foi amplamente usada pelo regime nazista. Né? A questão da propaganda, tanto para exaltar o nazismo, como para denegrir os judeus e outros grupos étnicos da sociedade alemã. Leia com atenção a tabela abaixo e depois responda as questões. Né? Você vai ter que ler essa tabelinha aqui e responder as questões. Do que se trata a tabela? Do que a tabela trata? Qual o período do tempo considerado na tabela? Né? Aí nós vamos ver aqui, ano, 29, 30, 31, 32, 33. Total de trabalhadores. Né? Total de trabalhadores desempregados. Porcentagem de desempregados. Quais acontecimentos estavam em curso nessa época nos Estados Unidos? A que conclusão a leitura da tabela nos leva? Com base nos seus conhecimentos de história, como você explicaria os dados contidos na tabela? Quais medidas o governo dos Estados Unidos tomou para reverter a situação indicada pela tabela? Podemos afirmar que essas medidas refletiam a política liberal? Justifique. Podemos aqui você vai ter que fazer a leiturazinha rapidinha naquela aula passada, né? Eu falei sobre medidas, sobre liberalismo, sobre a intervenção do Estado, né? Aí, então, podemos afirmar que essas medidas refletiam a política liberal? Pessoal, essa atividade número 8, que trata dessa tabela, ela é uma atividade muito interessante porque ela está solicitando do aluno que ele faça um esforçozinho para entender a economia, né? E fazer a interpretação desses dados aqui. Façam e na próxima aula nós iremos corrigir. Acredito que a próxima aula será ao vivo. Nós poderemos corrigir e o aluno pode intervir. Questão número 9. Leia o texto a seguir e depois faça o que se pede. Princípios fundamentais do fascismo. Em geral, se entende por fascismo um sistema autoritário de dominação, que é caracterizado pela monopolização da política por parte de um partido único de massa, hierarquicamente organizado, por uma ideologia fundada no culto do chefe, na exaltação da coletividade nacional, no desprezo dos valores do individualismo liberal, por objetivos de expansão imperialista, pela mobilização das massas e pelo seu enquadramento em organizações funcionais ao regime.
pelo aniquilamento das oposições mediante o uso da violência e do terror, por um aparelho de propaganda baseado no controle das informações dos meios de comunicação de massa, por um crescente dirigismo estatal da economia que continua a ser fundamentalmente de tipo privado, pela tentativa de integrar nas estruturas de controle do partido, do Estado, a totalidade das relações econômicas, sociais, políticas e culturais. No caso da Alemanha, acrescente-se ainda um caráter racista, pregando a superioridade da raça ariana sobre as demais, que deveriam ser dominadas ou até exterminadas. Exemplo do racismo alemão foi a perseguição contra judeus, eslavos e negros. Dicionário de Política, Roberto Branco. E nós continuamos aqui. Escolha 3 itens acima e explique como eles foram postos em prática pelo governo de Hitler e Mussolini. Então, desses 3 itens aqui acima, você escolhe e explica onde se enquadra. Nós temos aqui o trabalhando com imagens. À esquerda, observe as imagens a seguir e depois responda as questões. Uma fila. Trabalhadores desempregados fazem a refeição. 34. Em cima, distribuição de sopa populares. E as perguntas. Faça uma pesquisa para descobrir quem foi Al Capone e por que é considerado um dos criminosos mais perigosos dos Estados Unidos na década de 30. Na sua opinião, por que Al Capone distribuiu sopa? Nos dias de hoje no Brasil, você vê alguma semelhança entre as ações de Al Capone, registradas na fotografia, e as ações dos chefes de tráfico de drogas e armas nos grandes centros urbanos? Isso é uma resposta pessoal, você que vai dar lá. Vemos um texto, novamente. Entre os historiadores existe um grande debate sobre a ascensão do nazifascismo entre guerras. A seguir, reproduzimos o trecho de uma obra no qual o autor analisa essa questão, pensando na influência da Revolução Social na Europa. A ascensão da direita radical após a Primeira Guerra Mundial foi, sem dúvida, uma resposta ao perigo, na verdade, à realidade da Revolução Social e do poder operário em geral, e à Revolução de Outubro, e ao leninismo em particular. Sem esses não teria havido fascismo algum, pois, embora os demagógicos ultradireitistas tivessem sido politicamente barulhentos e agressivos em vários países europeus desde o final do século XIX, quase sempre haviam sido mantidos sob controle antes de 1914. Sobre esses aspectos, os apologetas do fascismo provavelmente têm razão quando afirmam que Lenin engendrou, criou Mussolini e Hitler. Que Hobsbawm, a era dos extremos. Qual é a ideia principal do texto? Você concorda com ela ou não? Justifique sua resposta. Pessoal, essa é questão de pessoal, né? A resposta é a nível pessoal. Você tem que analisar e fazer uma conclusão. Próxima aula, iremos abordar capítulo 5, o Brasil nos anos 1920. Minto. Próxima aula, não. Na próxima aula, nós iremos resolver todas essas questões, né? E se houver tempo, porque são muitos exercícios, nós poderemos até introduzir o assunto. Mas na próxima aula, a ideia é somente trabalhar em cima dos nossos exercícios, ok? Vamos, então, agora lá para o nosso slide. Aqui, ó, imagens que eu falei para você, né, da Guerra Civil Espanhola. Eu fiz questão de colocar, porque o livro nos disse que a Guerra Civil Espanhola foi um laboratório para a Segunda Guerra Mundial. O uso de equipamentos, a aviação nazista, né, foi muito usada, muito empregada, ajudando o regime de Franco.
Então, vemos aí, ó, a destruição das cidades, né? As posições defendidas, né? Temos prisioneiros aqui, né? E vemos mulheres, né? Mulheres com armas à mão. Está aqui as atividades, as que eu já li, e fiz questão de ler porque como é grande a atividade, eu queria enfatizar, né? Está aqui. E na próxima aula iremos junto respondê-las. Ok, meus amigos? Foi um prazer, muita saúde, muita paz. Próxima aula, estamos juntos novamente. Até mais.